sua água mais pura. Confiança e segurança é só ligar 3444-1351. Saúde, modernidade e economia em um só produto. Purificador de água Soft. Escolha o soft que mais combina com seu ambiente. Cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água soft. Purificador de água Soft. Filtros de água Pelizar 3444-1351. Olá, estamos começando mais um programa Society dessa semana e eu tenho uma convidada muito especial. Além de ser minha amiga, uma excelente profissional que está no mercado, tenho maior carinho e maior respeito por ela. Mônica Conra Naibo. Ela tem formação em psicologia. Mônica, é um prazer muito grande recebê-la no programa Society. Olá, Kiko. Estou bem feliz de estar aqui contigo hoje. O assunto que a gente vai tratar hoje com a Mônica é sobre medo. Por que a gente tem tanto medo, às vezes, de enfrentar uma realidade, de enfrentar uma doença? A gente corre de tudo que for tentar querendo meio prejudicar a gente, e a Mônica vai explicar pra gente o que é esses medos. Mônica, o que é uma definição do medo? Gostaria que você colocasse essa definição. O que é medo? Bom, medo é uma emoção. É uma emoção que faz a gente recuar. Recuar por quê? Porque eu estou me sentindo ameaçada. Algo vai acontecer, algo tá vindo perto de mim, eu não gosto disso. E isso acompanha a maior parte das pessoas. E também a gente pode entender que o medo ele vem para ajudar a gente, porque se eu não tiver medo de nada, eu corro sérios riscos, né? Na verdade, na vida. Por quê? É uma autodefesa e, ao mesmo tempo, uma autopreservação. Então, desde os nossos ancestrais, o que eles faziam? Eles iam para o meio do mato, eles iam caçar, eles tinham que lutar para sobreviver. Então, eles tinham medo, porque eles tinham que lidar com a mata, com bichos, e eles tinham uma descarga de adrenalina naquela época já muito grande. O que acontece hoje com a gente? Mudou um pouco o cenário, mudou bastante em algumas áreas, mas a inquietação, o mal-estar em relação ao medo, seja ele do que for, atrapalha muitas pessoas. Quando ele passa a ser patológico, quando ele passa do limite, quando ele começa a criar nas pessoas uma certa inibição, quando ele atrapalha as relações sociais, o indivíduo não trabalha direito mais, está tendo prejuízos em várias áreas. Então, para detectar que esse medo não está sendo bom, a gente, primeiro de tudo, tem que ver onde é que eu estou tendo prejuízos. Na minha vida social, eu estou tendo prejuízos na minha vida familiar, no meu trabalho. A partir do momento que eu tenho prejuízo, esse medo já não está me fazendo bem. Esse medo está me atrapalhando. E aí eu preciso investigar ele melhor. Então tem os dois lados, tem a parte da preservação, que a gente precisa dele, eu não posso atravessar a rua se estiver vindo o carro, eu tenho que parar. E tem o medo patológico, que pode criar doenças também. Mas, Mônica, assim, existe uns que eu acho assim, que muitas vezes as pessoas têm muito medo de enfrentar público, às vezes grandes empresários têm medo de falar em público, medo de enfrentar gente, medo de enfrentar multidões de gente também. Por que tudo isso hoje? O que é que falta? Que tipo de preparação você precisa? Que tipo de tratamento você conduz no teu consultório? Na verdade, a gente trabalha com, primeiro, dessensibilização, poder reduzir o mal-estar que acontece nas pessoas, e a gente trabalha com treinamentos, processos de treinamento da respiração, treinamento do próprio se expor, como é que eu faço para me expor, lidando com essa sensação ruim, porque a sensação é muito ruim. Alguns casos, a reação é tão grande que tremor, aumenta o batimento cardíaco, a pessoa fica com falta de ar, ela sente uma bola, parece que vai morrer, desmaia.
Então, tem casos que são muito graves e que também precisam do uso de medicação, além da psicoterapia e dos treinamentos. É que eu sempre digo uma coisa que o remédio sozinho não fala. Eu acho que você precisa de um acompanhamento de um psicólogo. Eu acho que além do remédio você precisa falar. Que eu acho que é muito importante, porque as pessoas hoje não estão tendo tempo para ouvir, Mônica, sabe? E falar dos seus medos, das suas angústias, das suas frustrações. A fobia, por que sentimos tudo isto, Mônica? Exatamente, assim como você está falando, é muito difícil para as pessoas assumirem. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. A sociedade, ela tem uma pressão muito grande sobre as pessoas. E a gente, às vezes, não tem o direito de se expor e colocar realmente o que a gente quer. Eu estou com medo, eu não estou bem, eu estou passando mal. O que acontece geralmente? A pessoa põe uma máscara. Essa máscara para poder tocar o dia dela, ter a sua convivência. Só que chega um momento em que essa máscara não é mais suficiente. E a pessoa às vezes começa a ficar em casa, começa a ficar fechada, começa a não sair mais, começa a ter um medo exagerado, um medo muito grande, que ela não consegue se controlar. É irracional. E aí passa a se chamar fobia. Então a pessoa realmente não tem controle sobre isso. As pessoas que veem ou familiares que convivem com pessoas que têm essas crises têm muita dificuldade, sabe, de aceitar. Porque é muito difícil de conviver. Como é que você está tendo isso? Como é que você pode sentir isso? Não sai mais de dentro de casa, ou se sai muito rápido, quer voltar rapidíssimo para casa para ficar lá no cantinho. Ou o que acontece também? Se algum familiar recebe uma visita, a pessoa fica muito mal, incomodadíssima, passando mal até que essa outra visita vá embora. Então, assim, é muito sério e acontece muito, em muitos casos, das pessoas se isolarem completamente. Mas você não acha que a nossa sociedade, Mônica, do que a gente viveu, do que a gente está vivendo nesse momento, está acontecendo muito isso, de cada um ficar mais no seu canto, mais reservado e deixando um pouquinho, porque você pode ver em jornais, você pode ver coluna social, quase são sempre as mesmas pessoas que aparecem no arroz de festa. Porque as outras pessoas estão se resguardando um pouquinho em casa, sabe? O medo, a fobia, ou não querem se expor, sabe? E eu acho que tem acontecido muito, eu tenho sentido isso muito. E eu, por vezes, também não gosto muito de me expor. Além que eu trabalho com jornal, que eu trabalho com televisão. Ah, mas você é uma pessoa desinibida. Mentira, não existe isso. Como que você acabou de falar, existe uma máscara que eu tenho que usar então. Porque eu tenho os meus medos também, como qualquer ser humano, sabe? E eu acho nada melhor que uma psicóloga explicar pra gente qual é o tratamento, como se inicia esse tratamento e que não se deixe prolongar para que isso não se torne crônico isso. A pessoa tem que realmente perceber, se ela não está bem, ela tem que buscar ajuda. Porque vai ser uma coisa para a melhora dela. E, na verdade, no sentido das fobias, a gente tem a agorafobia, que é um tipo de fobia, que a pessoa tem um mal-estar muito grande quando ela está no meio de uma multidão. Muitas pessoas, um lugar muito grande, ela começa a passar mal ali, tem todos os sintomas da fobia. E é como se ela tivesse medo de ter medo no meio daquela multidão toda. Então, ela não aguenta ficar ali. Já tem outro tipo de fobia que a gente chama de fobia social, que é mais ou menos o seguinte: a gente vai para jantares, para festas, né, lugares sociais, e a pessoa vai para essa festa e ela se sente tão pressionada, tão tensa e tão desconfortável que ela não consegue mais frequentar esses lugares. Então ela passa a não frequentar. Então é justamente essa pressão que ela sente, que às vezes, né, Kiko, a gente sabe e também vive, né, nessa sociedade, nesse mundo que a gente está, que existe isso. O detalhe está em eu poder lidar com isso ou não. Mas daí, se acontece isso tudo, eu tenho um jantar hoje, mas eu não tenho vontade, eu não estou com vontade de ir, eu não quero, eu estou me sentindo mal,
saber que eu vou ter que enfrentar várias pessoas que eu não quero, ou alguma coisa assim, de repente, sabe? Encontrar um montoeiro de gente. Mas eu acho que a gente também tem um lado da gente que a gente se reserva. Agora, eu não posso sair contra a minha vontade também. Isso, aí tu tá falando de uma escolha. Então, é uma escolha tua estar em casa. O detalhe é quando você quer, você tem vontade de ir para uma festa, tem vontade de sair e não consegue sair. Mas então existem essas diferenças que a gente tem que entender. Exatamente. De dizer, mas eu não estou com vontade porque eu estou cansado. O outro só em pensar porque eu vou ter que enfrentar muita gente lá. Você tem que sempre observar se isso é uma coisa constante, se isso é uma coisa, às vezes acontece, se é uma coisa assim, todo final de semana eu arranjo alguma coisa para dizer eu não vou, eu não desculpa. Quero. Isso, tem que observar bem, né? Na verdade, assim, a gente tem que olhar várias coisas para ver se realmente a pessoa está tendo essa fobia ou não. Porque às vezes pode ser simplesmente realmente uma escolha. E outras fobias que a gente tem também, que são as fobias específicas. Então, a pessoa tem medo do avião, tem medo de bichos, tem medo, que são as mais específicas, que já estão mais relacionadas com situações, com ambientes, com questões até relacionadas à saúde, questões médicas, hospitais, os dentistas. Isso também é um tipo de fobia muito comum. E, na verdade, essa situação, ela gera uma resposta de estresse muito grande. A pessoa tem uma liberação de adrenalina muito forte, e essa liberação de adrenalina, em excesso, acumulando demais, ela pode acarretar problemas de pressão, problemas, então, assim, no sentido hormonal, problemas até mesmo na questão do câncer também, isso já é comprovado que também influencia. Então, tudo a gente tem que olhar, a gente tem que dar muita importância às emoções, porque as emoções, elas também fazem parte da saúde da gente. Às vezes é tão mais fácil tomar uma medicação para outra coisa, mas por que não para a parte mental? Né? Então eu acho que aí também existe medos, aí também do próprio psicólogo, do psiquiatra, ainda existe muito medo. Né? Uma sensação, uma situação de o que eu vou enfrentar, eu vou ter que falar tudo, como que vai ser, isso é bem delicado também. Falar um pouquinho da gente, essa parte interior é bem difícil. A gente tenta um breve intervalo comercial e a gente já está de volta com essa pessoa maravilhosa, super agradável, essa profissional maravilhosa que é a Mônica Naiba. A gente já está de volta. A LS Móveis trabalha com toda a linha de móveis sob medida para você. Especializada em portas pivotantes, portas de madeira maciça e também portas em MDF, com pinturas em laca nos mais variados modelos e estilos. Trabalhamos com decks para piscinas, pergolados e banco para jardim em madeira maciça. Deseja um lugar aconchegante e tranquilo? A LS Móveis realiza o seu sonho. As últimas tendências mundiais em cabelos e maquiagens, Concórdia tem em um único lugar, na Guilherme Allend 145, Kiko's Hair Design Expert. Pare, pense, respire. Tudo é tão urgente como parece. A Divine te propõe diminuir o ritmo, cultivar bons pensamentos e aproveitar o dia com todos os benefícios que ele traz. Desacelere o passo, permita-se mais, obrigue-se menos. Acredite, as melhores coisas da vida acontecem sem pressa.
Viva a Vida Academia. Saúde da melhor forma. Imagine a cozinha que você sempre quis, a sala ideal para a sua família, o quarto que você sonhou. Agora viva o seu lar com o design exclusivo da linha de móveis Herbal. Os confortáveis e inovadores estofados automáticos. E toda a linha de móveis e eletrodomésticos que a ELM Móveis oferece para você. ELM Móveis e Eletro. Viva o seu lar! A Victoria Viagens. Suas viagens tornam-se experiências inesquecíveis. Disney, Argentina e Chile, Dubai, Índia, China, Europa, Nordeste brasileiro, cruzeiros e muito, mas muito mais. Confira já os nossos pacotes facilitados e conheça o mundo. Você escolhe o destino, o resto é por conta da Victoria Viagens. Curta, divirta-se, aventure-se. Viaje. Victoria Viagens. Sua viagem, nosso compromisso. A Ienzo Homem é uma loja feita para você, homem moderno e sofisticado que procura qualidade em tudo que faz. Na Ienzo, você encontra as melhores marcas em moda masculina para presentear alguém especial ou para vestir-se bem. Venha conhecer a Ienzo e surpreenda-se com nosso atendimento diferenciado. Destaque-se em qualquer estação com o Ienzo Homem, em Joaçaba, Videira e Concórdia. Breve no Shopping Chapecó. Todo bom gosto e qualidade reunidos em um ambiente que prestigia a beleza e o cuidado pessoal. Aqui você encontra linhas corporais, faciais e capilares, além de artigos para salões de beleza e estética. L'Oréal Profissional, Matrix, Vela, Mahogany e outras renomadas marcas que fazem da Cosmetic Center Profissional uma loja especializada em melhor atendê-lo. Cosmetic Center Profissional, para quem se quer bem. Um ponto de vista faz toda a diferença e é por isso que a Ótica Carlos não para de inovar. De olho nas novidades, está com a loja remodelada e traz as grandes marcas de óculos de sol e grau. Relógios em todos os estilos para quem não pode perder tempo. Belíssimas bombas e cuias de chimarrão e, é claro, o bom atendimento para uma visão melhor. Ótica Carlos, um ponto de vista inovador. Gente, estamos de volta com o segundo bloco. Eu tenho uma convidada hiper especial. Além de ser minha cliente, ser minha amiga, ser uma pessoa maravilhosa, estuda muito para exercer a profissão de psicóloga, está sempre atualizada. Mônica Naive. Mônica, explica para mim um pouquinho, o medo pode ser considerado impulso? Pode. Na verdade, o que é o medo em si? É um estado de excitação do corpo. Então, esse estado de excitação, de tensão, me provoca uma reação. E eu tenho uma tendência a buscar a resolução disso, a ação. O que acontece? Geralmente eu não tenho o processo de refletir sobre isso. Eu, quando vi, já fui. Veio a reação, estado de tensão, eu corri, subi, desci, me escondi. A pessoa tem essas reações. E quais são, Mônica, quais são os tipos de fobia hoje? As mais frequentes. Mais frequentes que a gente convive. Medo de dirigir. Bastante pessoas têm. Medo de morrer. A medo da morte é uma coisa que é muito... Acontece muito também com as crianças. Medo que a mãe morra, medo que o pai morra. Isso acontece muito. A gente trabalha muito essas questões. Na verdade, a morte é uma coisa desconhecida. Então, dependendo da pessoa, ela tem medo, ela não sabe se ela vai morrer, se ela vai sofrer para morrer, como é que vai ser a passagem, para onde que ela vai. Tudo isso também depende da fé de cada um. E isso é uma das coisas que mais resulta medo realmente no consultório, assim, tem muito. E, na verdade, a questão da morte, ela também está associada à perda de quem a gente ama. Como é que eu vou sobreviver se eu perder aquela pessoa? Como é que eu vou viver? Então, isso também é bem comum, medo de fracassar. Hoje em dia, a sociedade está muito
assim, a gente tem uma pressão muito grande, né? Como você disse antes, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer mais uma pós, a gente tem que buscar mais, tem que se atualizar. Existe uma cobrança, mano, que eu acho que existe, a sociedade te cobra muito. Sabe? A sociedade cobra muito de ti. Então isso é complicado, porque você não pode parar no tempo. Isso, não pode. Tá? Muitas vezes eu vejo assim, ó. Ai, tem crianças que vai no salão, tem medo de cortar cabelo. Né? O medo de dentista, medo de médico. Muitas vezes a criança, quando trazem para cortar o cabelo, primeiro levam no médico e depois vão vacinar. Daí me trazem a criança para cortar o cabelo. Gente, vocês não fazem ideia a dificuldade. Eu acho que dá para fazer isso por partes, mas é que as pessoas estão com tantas tarefas que tem que fazer tudo de uma vez. E a criança não tem 20 anos nem 30 anos, ela é uma criança. Né? Então vai cortar cabelo, ela grita, ela esperneia. Eu digo, meu Deus do céu, se ela hoje não quer cortar, apresente, mostre alguma coisa dentro do salão, leve outro dia. No médico a mesma coisa, eu acho que vacinar, no dentista também. Como que você trata isso, os seus pacientes em relação a esse tipo de medo? Na verdade, assim, ó, quando que começa os medos, né? Existem teorias que já falam que a gente já tem no DNA. Quando a mãe engravida, ela passa para esse bebê já desde o começo da gestação, lá a fase embrionária, onde a gente tem uma célula que vai se transformar em várias outras, certo? Nesse momento, quando a mãe sente um estresse muito forte, quando ela sente irritabilidade, ansiedade, tudo isso já vai para o feto. Então, quer dizer assim, depois disso, né, sai do embrião, vai para o feto tem uma descarga de adrenalina muito grande, o bebê se contrai, então ele já vai tendo essas vivências dentro da barriga da mãe. Vivências relacionadas ao medo mais tarde. Que ficam tudo, na verdade, inscritas na memória. A gente fica com isso tudo na memória, isso não se perde. Agora, isso não quer dizer que lá na idade adulta eu vou ter alguma crise, mas pode ter sim, relacionada a algo que está no inconsciente, que não está claro. Mas se eu tenho uma gravidez, supor, tranquila, um marido carinhoso, eu acho que me dá carinho, a família inteira, eu acho que essa criança em si vai nascer melhor. Ou eu tenho uma gravidez muito tumultuada, onde existe brigas, discussões, isso pode afetar mais tarde na vinda dessa criança? Pode. Inclusive, a questão até mesmo tudo depende assim, ó, da quantidade do tempo. Não é uma qualquer ansiedade que a mãe tenha que vai passar isso para o bebê e que o bebê mais tarde vai ter problemas com isso. Não. É uma coisa mais de alta durabilidade, né? Uma mãe que sofre muito, que tem emoções penosas, que tem coisas bem graves, dificuldades bem sérias. Então, geralmente é assim. Na verdade, depois que o nenê, depois dos 10 dias até o desmame, já o medo é consciente. E aí começa outro tipo de reação. O bebê chora, o bebê esperneia, dá coicinhos, né? Porque ele tem uma reação também perante esse meio que ele está. Então, desde esse momento, a gente já tem reações. E para a psicologia corporal, é justamente o medo como se fosse a base de todos os outros transtornos. Então, para a corporal, a gente trabalha isso muito forte. E a questão também da angústia, como tu disse, as pessoas não têm mais tempo. E as crianças, às vezes, estão angustiadas também. E, às vezes, não estão num dia bom para ir cortar o cabelo, não estão bem naquele dia. Ou, como tu disse, já foi tomar uma vacina, que também já tem muito processo fóbico aí também, né? Muitas crianças que têm muito medo porque dói, né? Então, por mais que a gente converse, explique, ela sente dor. Então, o que a gente trabalha? Também a questão da mãe e do pai. Como é que a mãe e o pai lidam com isso? E hoje o mundo realmente, as pessoas estão ansiosas, estão apressadas, não tem muito tempo. O que eu estou vendo também hoje, também bem comum, é que os pais não dizem não, tem medo de dizer não para a criança. Tem medo de dizer não. Não diz não e diz sim para tudo.
A criança vai para a escola, começa a ter o mesmo comportamento com professores. Aí, o que está acontecendo também? Professores buscando ajuda terapêutica porque não estão dando conta dessa questão também. Porque o aluno provoca um medo no professor. O professor não pode agir, não pode reagir. Então, eu acho que é muito sério isso. Essa questão de limites, porque o medo, ele também me ajuda a perceber a minha capacidade, até onde eu posso ir e quais são os meus limites. Mas eu bato sempre na mesma tecla, eu sempre digo assim, o pai é educado, mãe é educado, filho é educado. Então eu acho que se o filho é educado, eu acho que ele não vai ter problema nenhum dentro da escola, porque ele recebeu uma base dentro de casa, sabe? Eu acho que ele recebeu uma base dentro de casa, eu acho que esse pai soube segurar as rédeas e dizer até onde eu posso chegar. Mônica, essa angústia, de onde vem esse sentimento e essa ansiedade toda, que as pessoas estão, medicação direta pela ansiedade, por medo, por angústia. Se começa aonde isso? Bom, vamos pensar primeiro no medo, né? O medo, por exemplo, assim, eu saio de casa hoje, então eu vou ser assaltada, fui assaltada, eu sinto medo. Medo na hora que o ladrão me assaltou, eu fico mal, senti medo. No outro dia eu saio de novo de casa, se eu sair de casa e começar, ele vai me pegar de novo, ele deve estar por aqui, já vão me assaltar de novo, eu não consigo mais, já é ansiedade. Então o medo e a ansiedade, eles são como se fossem duas faces da mesma moeda, primas e irmãs, andam juntas, estão juntas sempre. Então a gente sente isso muito forte. Na angústia, o que acontece? A angústia, vamos pensar lá na criança. Quando a gente é pequeno, a gente tem, por exemplo, um pai que me cuida, que me dá amor, que me cuida, meu pai, certo? Chega um momento que esse pai também não vai ser tão bonzinho. Ele vai brigar, ele vai exigir algumas coisas minhas, e eu passo a não gostar mais tanto assim dele. E em alguns momentos eu sinto ódio desse pai, porque ele daí não é mais bonzinho. Quando eu sinto esse ódio, eu também me culpo como criança de sentir esse ódio pelo pai, ou pela mãe, ou por alguém que cuide de mim, alguém que eu sei que me ama também. Como é que eu posso odiar alguém que me ama? Então eu me culpo. Esse sentimento na criança cria uma ambivalência interna. E essa ambivalência, ela vai ser colocada num recipiente que a gente chama de inconsciente. E isso pode aparecer mais tarde. Então essa sensação da angústia é uma sensação vaga. Mas vaga e persistente. Mônica, porque assim, esse medo de contar para o pai se aconteceu alguma coisa, esse medo de contar para a mãe que aconteceu alguma coisa, e esses medos vão ficando na criança, e isso às vezes repercute até numa fase adulta. Desses medo do pai, o respeito. Existe uma diferença de respeito e medo. Eu tenho clientes minhas que têm a mãe de 90 anos, que elas ainda têm medo do que a mãe vai dizer, e não é questão de respeito. Sabe? Porque na infância, essa mãe não soube dar amor e nem carinho. Tá? Ela soube acolher. Cada um tem uma maneira de educar e uma maneira de amar. Então, porque você não precisa ficar toda hora agarrado no seu filho e dizendo eu amo você, sabe, para você amar. Cada um tem uma maneira de amar. Claro. Mas esse medo que você tem do pai, esse medo que você tem da mãe, ou porque era de bater, ou de fugir, como você vê isso? É figura de autoridade, né? E claro que a gente sabe que às vezes a autoridade fica muito excessiva, né? Às vezes o pai também tem, a mãe também, às vezes não tem paciência, né? E às vezes isso influencia muito a criança. E na verdade, o que acontece com esses sentimentos que a criança tem? Ela às vezes desloca, entende? Para outro objeto fóbico. Ela não tem a fobia do pai, ela tem a fobia lá de uma outra situação que não tem nada a ver com essa situação do pai. Entende? Então, às vezes, a gente passa muito tempo fugindo desse elemento fóbico e não se dá conta dele, às vezes, nunca. Se não for realmente buscar e pesquisar e entender no sentido de um processo de autoconhecimento.
Porque o ser humano está sempre num processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. A vida inteira a gente vai precisar fazer Por isso. que as pessoas estão assim, Mônica? Você como psicóloga, meu Deus, sempre nessa autoajuda, sabe? Meu Deus, como as pessoas têm procurado autoajuda. Ou é insegurança, o que é isso que acontece? Na verdade, o ser humano em si, ele supera muitas coisas, sabe? Mas a falta de afeto, o ser humano não supera. Então, eu vejo que hoje isso está acontecendo muito. A falta desse afeto, sabe? Teve uma pesquisa que achei muito interessante, foi colocada um negócio de ferro, assim, com um feltro amarrado e num outro negocinho, como se fosse a imitação de um mamazinho, né, do seio materno, colocado e soltado macaquinhos. Daí, o que aconteceu com esses macaquinhos? O que se percebeu? Ele comia no máximo 2, 3 minutos e corria para outra do feltrinho e se agarrava lá e ficava lá. Outro momento, susto, se largava um som, situações que o macaco ficava com medo. Onde é que o macaco corria? Lá no feltrinho. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de afeto. Só que ao mesmo tempo, a gente se distanciou, entende? As pessoas se distanciaram muito. Isso que tu está dizendo, sabe? As pessoas, as amizades, parece que já não tem tempo. Conversar com alguém, a gente já não conversa muito. Cada um trabalha e depois vai para sua casa para descansar. Então não tem essas relações afetivas que são tão importantes para a saúde mental da gente. Mas o lado financeiro não influencia muito nisso? Muito, com certeza. Porque é uma busca, né, desenfreada, mas ao mesmo tempo a gente já tem comprovações de que essa questão financeira somente ela não supre. A gente tem muitas pessoas que sofrem mesmo com uma vida financeira muito boa. Então isso já está comprovado que não supre. Mas como fazer para buscar o equilíbrio? Na corporal a gente trabalha muito isso. Prazer e desprazer. Tem que ter equilíbrio. Então eu não posso viver só de prazer e nem só de desprazer. Como é que eu busco esse equilíbrio? Justamente podendo avaliar minhas relações, avaliar o meu dia a dia. O que eu estou fazendo? Pelo medo, por isso que às vezes o medo ele está tão presente em todas as coisas. O medo ele deixa a pessoa paralisada. Medo de ficar miserável, tem muitas pessoas que têm condições financeiras muito boas, mas têm medo de ficar miserável. Então ele vive uma paralisação. Ele vive paralisado em função do medo. Então ele não usufrui das coisas que tem, não tem assim, prazer. Nada. Não tem prazer. Nada. Não, tem só o desprazer. Gente, a gente entra para um breve intervalo comercial e a gente já está de volta, porque o nosso papo está sendo imperdível. Nos aguarde. A LS Móveis trabalha com toda a linha de móveis sob medida para você. Especializada em portas pivotantes, portas de madeira maciça e também portas em MDF, com pinturas em laca nos mais variados modelos e estilos. Trabalhamos com decks para piscinas, pergolados e banco para jardim em madeira maciça. Deseja um lugar aconchegante e tranquilo? A LS Móveis realiza o seu sonho. As últimas tendências mundiais em cabelos e maquiagens, Concórdia tem em um único lugar, na Guilherme Allent 145, Kiko's Hair Design Expert. Pare, pense, respire. Tudo é tão urgente como parece. A Divine te propõe diminuir o ritmo, cultivar bons pensamentos e aproveitar o dia com todos os benefícios que ele traz. Desacelere o passo, permita-se mais, obrigue-se menos. Acredite, as melhores coisas da vida acontecem sem pressa.
Viva a Vida Academia. Saúde da melhor forma. Imagine a cozinha que você sempre quis, a sala ideal para a sua família, o quarto que você sonhou. Agora viva o seu lar com o design exclusivo da linha de móveis Herval. Os confortáveis e inovadores estofados automáticos. E toda a linha de móveis e eletrodomésticos que a ELM Móveis oferece para você. ELM Móveis e Eletro. Viva o seu lar! Victoria Viagens. Suas viagens tornam-se experiências inesquecíveis. Disney, Argentina e Chile, Dubai, Índia, China, Europa, Nordeste brasileiro, cruzeiros e muito, mas muito mais. Confira já os nossos pacotes facilitados e conheça o mundo. Você escolhe o destino, o resto é por conta da Victoria Viagens. Curta, divirta-se, aventure-se. Viaje. Victoria Viagens. Sua viagem, nosso compromisso. A Ienzo Homem é uma loja feita para você, homem moderno e sofisticado que procura qualidade em tudo que faz. Na Ienzo, você encontra as melhores marcas em moda masculina para presentear alguém especial ou para vestir-se bem. Venha conhecer a Ienzo e surpreenda-se com o nosso atendimento diferenciado. Destaque-se em qualquer estação com o Ienzo Homem, em Joaçaba, Videira e Concórdia. Breve no Shopping Chapecó. Todo bom gosto e qualidade reunidos em um ambiente que prestigia a beleza e o cuidado pessoal. Aqui você encontra linhas corporais, faciais e capilares, além de artigos para salões de beleza e estética. L'Oréal Profissional, Matrix, Vela, Mahogany e outras renomadas marcas que fazem da Cosmetic Center Profissional uma loja especializada em melhor atendê-lo. Cosmetic Center Profissional, para quem se quer bem. Um ponto de vista faz toda a diferença e é por isso que a Ótica Carlos não para de inovar. De olho nas novidades, está com a loja remodelada e traz as grandes marcas de óculos de sol e grau. Relógios em todos os estilos para quem não pode perder tempo. Belíssimas bombas e cuias de chimarrão e, é claro, o bom atendimento para uma visão melhor. Ótica Carlos, um ponto de vista inovador. Gente, estamos de volta com o terceiro e último bloco. A minha convidada, nada mais do que a Mônica Naibo, essa psicóloga maravilhosa, tem um coração maravilhoso, lindo. Mônica, o medo é sempre um processo negativo? Não, na verdade ele tem funções muito importantes na vida da gente. Por quê? Porque ele nos coloca frente a situações que a gente deve enfrentar. Porque a gente tem muitas situações, né, de medo, que são necessárias, que são importantes para a gente saber quem a gente é, quem somos, para onde vamos, o que a gente vai fazer. Então a gente tem situações todos os dias que a gente enfrenta e que causam medo. Por exemplo, assim, o medo ele é igual ao risco. Medo a gente poderia dizer que é igual a risco. Então é um risco que eu preciso assumir e correr e fazer alguma coisa. Então, o detalhe é quando ele está me dando prejuízo, quando eu não estou conseguindo fluir no meu trabalho, fluir nas relações, porque eu tenho esse medo que está me incapacitando. Então, de um lado, ele é importante sim, porque a gente tem situações que a gente vai precisar enfrentar. E como a gente falou antes, tem limites que eu tenho também. Mônica, e esse medo, a insegurança, assim, aí medo de perder marido, medo de perder a esposa, medo de perder o filho, essa angústia, como você vê isso, porque isso acontece no teu consultório, das pessoas terem isso. Ah, porque eu estou desconfiado do meu marido, porque eu não sei, eu tenho medo que ele me traia, eu tenho medo que tenha outra pessoa, eu tenho medo. Como você, como psicóloga, vê isso? Isso não faz mal para um relacionamento? Na verdade, é como algumas pesquisas dizem que o medo atrai justamente aquilo que eu tenho mais medo. Então, é importante a gente entender assim, se eu estou com esse medo, eu tenho que pensar o que está acontecendo na minha relação para eu estar
sentindo esse medo. Significa que algo realmente não está bom. Eu preciso parar para pensar, eu preciso parar para avaliar como é que eu estou em relação a esse cônjuge, como é que está a minha relação com meus filhos, onde é que eu estou deixando, onde que eu estou distante, onde que eu também não estou bem de repente e estou passando isso para minha família também. Só que para isso a gente precisa ter coragem de assumir que não está bem e de que precisa de ajuda. E isso nem sempre é tão fácil. E a gente realmente vê isso muito comum. Então, ao invés de eu ficar paralisada pelo medo de perder, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer já para melhorar a minha relação, para melhorar a minha vida, ao invés de eu ficar presa lá no medo, com a sensação ruim, com os tremores, com mal-estar, palpitação, agitação, respiração descontrolada, daqui a pouco posso até ter crise. A depressão e a ansiedade também está muito associada a esses fatores. Então, a pessoa deprimida tem medo de viver. Medo de viver. Mas assim, eu acho que a mulher, eu acho que ela sobrecarrega muito, Mônica, porque eu acho que se 100% de problemas você tem, 80% são problemas dos outros, aonde a mãe tenta resolver. Que é problema do filho, problema do marido, problema de família, problema dos outros também. E isso vai fazendo que entra em depressão, numa agonia danada, numa maior tristeza. Como se faz para pelo menos driblar tudo isso, Mônica? Aí você tem que ter um momento da mulher. Essa mulher precisa buscar viver melhor. Então ela pode continuar cuidando dos filhos, cuidando do esposo, sendo uma boa esposa, cuidando das suas coisas, da casa, às vezes dos familiares, né? Às vezes dos familiares de ambos os lados. Mas ao mesmo tempo ela tem que ter um momento e parar para pensar nela. Ela precisa fazer isso, difícil. Porque ninguém faz. Mas está muito difícil, e as coisas que eu tenho acompanhado, eu acho que a mulher absorve mais para ela tudo isso, os problemas de filho, não contar para o marido para não ter problema, problema com o empregado, problema de trabalho, da onde ela está trabalhando, ela vai sofrendo. E aí ela fica depressiva, ela chora nos cantos e fica quieta. Aí fica aquele lado, o que a minha esposa tem, que não é mais a mesma, não sei o que, mas será que está procurando ajudar? É, a mulher, por isso que a mulher realmente ela precisa buscar. Porque na verdade, às vezes ela pode até mesmo ser cobrada ainda. Além dessa questão do homem, né? Você disse, não tá tendo uma vida boa, ainda está sendo cobrada pelo marido. Olha, ela não está sendo uma boa esposa. Então, por isso que é tão importante as pessoas buscarem a mulher precisa aprender a buscar. E na terapia, o que a gente faz? Um processo de desenvolver isso. Dela não ter medo de falar, dela não ter medo de expressar o que ela sente, o que ela tem vontade. Claro que no começo é difícil, não é fácil. Por quê? Porque às vezes, geralmente a pessoa está acostumada a ficar 20 anos sem falar, sem expressar o que ela deseja, sem expressar qual é o sonho dela, mas nunca é tarde para aprender. Isso a gente pode aprender. Graças a Deus o cérebro da gente ele tem uma enormidade de funções que a gente pode aprender sempre. Então, se eu aprendi assim, eu posso desaprender. E no sentido de viver melhor, isso é imprescindível. Ninguém vai fazer por ninguém. Isso assim, é cada um. Também, cada um, e eu acho assim, o fato de você também, acho que ler um pouquinho, você se dedicar por você fazer algo por você. Mesmo que você vá num salão, você entra correndo e sai correndo porque você está morrendo de pressa, porque você tem que pegar teu filho no colégio, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você vai ficando, sabe? E você vai ficando. E o medo de eu não conseguir chegar no final do dia e resolver todos os problemas, porque daí meu marido vai me cobrar, né? Meu filho vai me cobrar que eu não fiz isso. Gente, para a mulher, eu acho que é uma situação muito difícil. E na verdade, o primeiro passo para a gente superar a situação é aceitar. É eu aceitar no final do dia que eu não consegui fazer todas as coisas que eu me programei. Então amanhã eu já tenho outra lista de coisas para fazer. E eu poder ficar bem com isso. Porque o que acontece? O detalhe é quando a pessoa fica extremamente
né, nervosa, ela fica agitada e ela passa isso também dentro do lar dela. Então é tão importante para a mulher ela ter o cuidado com ela, para ela ser realmente uma mulher presente em casa, porque o que aconteceu hoje? A gente buscou o trabalho fora e a gente tem que ter, assim, claro que isso foi uma coisa muito boa, muito legal, a mulher poder trabalhar, poder ter sua situação financeira também, né? Só que ao mesmo tempo a gente também tem que ainda buscar esse equilíbrio, porque a família precisa muito da mulher, os filhos precisam muito da mãe, então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Tem algumas pessoas que trabalham muito e realmente não tem tempo mesmo. O tempo é super curto. Tem pessoas que às vezes não entendam e não entendem, nem o marido não entende que você trabalhou o dia inteiro, que você está casado, que você chega em casa, você quer um pouquinho de paz, você quer um pouco de sossego. E tem pessoas que não entendem isso. E como fazer o limite, né? Sabe, eu acho que você está com algum problema, você não me dá mais carinho, você não me dá mais atenção. Mas será que você também, você como homem, está retribuindo da mesma forma também? Porque a gente é um ser humano, a gente dá e o que a gente recebe também. E muitas vezes as pessoas só esperam receber e às vezes elas não dão. E aí vem as diferenças do homem e da mulher. O que o homem espera de uma relação, o que a mulher espera da relação. Então a mulher, se ela está muito atarefada e se ela está estressada, a tendência dela é se afastar. O homem, quando ele está muito estressado, a tendência dele é se aproximar. Então isso cria uma instabilidade na relação. Então é muito necessário a intimidade, por isso que eu falei antes, a questão de poder falar o que está sentindo. Independente de como o outro vai ouvir. Ah, mas ele não vai gostar. Ah, mas ele... Isso a gente já está acostumado com essa vivência, mas a gente precisa aprender a expressar. Por quê? O que acontece? A pessoa vai adoecer. Porque vai chegar uma hora que ela não vai suportar. Então, por que eu não posso tomar uma decisão, ao invés de eu ter que adoecer, e às vezes ter que aprender com a doença para eu poder falar, e chorar, e pedir... E dizer que eu não sou capaz. De dizer antes para mim, mas e o medo de falar, o medo de enfrentar essa situação, como essa pessoa vai entender? Porque às vezes eu tenho uma maneira de falar que de repente você não gosta, o teu ouvido não vai suar o que eu estou falando. As mesmas palavras que eu coloquei, você pode entender de várias maneiras. E aí que começam os grandes problemas dentro de casa. O medo realmente ele paralisa a pessoa. Então a pessoa não fala, não reclama, ela fica... Foi feita uma pesquisa uma vez sobre essa questão de amar, que foi feito com um ratinho, né? Então foi solto o rato numa sala com um prato de comida. E nesse prato de comida era ligado na eletricidade, então quando ele comia, ele levava um choque muito grande e saía, não conseguia comer. O que aconteceu? Ele começou a andar naquela sala e olhar para aquela comida, e ou ele morria de fome, ou ele ia lá e de repente morria eletrocutado, certo? O que acontece no amor? O amor também acontece isso. Então, eu posso passar a ter medo de ir lá levar outro choque. Mas ao mesmo tempo eu também não vou poder me alimentar, porque a comida está lá. Certo? E nessa experiência teve um momento que a pessoa que estava fazendo a experiência desligou. Mas o ratinho não foi lá comer. E no amor isso acontece muitas vezes. Por medo, por esse medo de sofrer de novo, deixa de tentar. Não, deixa de falar, deixa de pedir, para daqui a pouco não levar um xingão de novo. Uma coisa assim. Então fica quietinha, fica ali e fica estagnado aí. Então esse processo, na verdade, é um processo de uma morte lenta. A pessoa não vai ela vai morrendo aos poucos. Tudo. Mônica, para a gente finalizar, que tipo de doenças podem surgir, as mentais e as físicas, com esses medos e essas frustrações que a gente enfrenta dia a dia, e as depressões? Na questão mental, as mais frequentes relacionadas a fobias é o transtorno do estresse pós-traumático, que antigamente a gente chamava ele de neurose de guerra,
que a pessoa sofre um trauma muito grande e depois ela tem a vivência, né, do barulho, é bem sério e bem grave, isso precisa também de um tratamento. O transtorno de ansiedade generalizada, que é bem comum também. Então a pessoa não tem sossego, ela fica com uma sensação que sempre algo de ruim vai sair. Eu vou sair, mas vai chover. Eu vou sair, mas vai ter sol. Eu vou sair. Então nada, generaliza tudo. Ela não consegue, é como se ela ficasse com um pensamento negativo de tudo e não consegue sair disso. Crônico, fica crônico. A síndrome do pânico também. No sentido corporal, geralmente então é a questão da pressão arterial, a questão do aumento da glicemia, a questão do câncer, que é uma coisa também bem assim comum, que a gente está vendo hoje, a quantidade, né, o aumento disso, e que está relacionado com essas questões. Por quê? Porque, como a gente falou lá no começo, tudo está relacionado com o corpo. Então, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eles têm uma relação com o meu corpo. E na corporal a gente entende isso. Então, o quanto antes a gente puder lidar com as emoções, com as palavras não ditas, a gente vai adoecer menos. Agora, quanto mais a gente segurar, quanto mais a gente ficar no sofrimento e eu não fazer contato comigo mesma, mais longe eu vou ficando de mim. E mais difícil é eu me aproximar das pessoas, seja quem for. Porque eu vou ficando longe de mim mesma, eu acabo me distanciando das outras pessoas. E no trabalho com medo, a gente faz muito processo respiratório. A gente faz processos de respiração, a gente faz um tipo de respiração que se chama circular, respiração staccato, que são exercícios físicos para eu poder liberar um pouco o meu corpo para poder estar ficando melhor, para eu poder lidar com esses medos, como tu está dizendo. Como é que eu chego lá no meu marido? Então, essa respiração staccato é uma respiração que a gente faz movimentos com o braço e... quer dizer, soltar. Socos no divã, raiva, colocar minha raiva para fora, para quando eu chegar em casa eu estar melhor e poder lidar melhor. Porque às vezes o que acontece? O nível de raiva está tão grande que eu vou lá e chego e estouro. E daqui a pouco eu não consigo chegar no meu objetivo. Então, eu preciso às vezes acalmar os meus sentimentos, acalmar a minha sensação corporal, a minha raiva, a minha dor. E às vezes nem sempre o marido está pronto para ouvir, sabe? Não é fácil. A mulher fala em torno de 3.000 palavras por dia. Homem, 300 é suficiente. Então, como é que a gente vai fazer? Nem sempre o homem vai estar, sim, aberto a ouvir. Mas não porque ele é mau, porque ele não gosta de mim, porque ele não me ama. Ele é diferente de mim. Então, assim, é dois diferentes que foram colocados no mesmo teto. O que a gente faz com eles? Então, é muito importante a gente conhecer como é que o homem funciona, como é que a mulher funciona, para eu poder lidar. Como é que funciona? Poder, pelo menos, julgar também, né? Exatamente. Porque às vezes é difícil. Cada um é de um jeito totalmente diferente. O que para um é necessário, para o outro é dispensável. E aí? Como que a gente faz? Então, é muito importante a gente avaliar tudo isso e entender. Né? Porque quanto mais intimidade a gente tem, mais fácil é de se relacionar. Agora, quando puder a gente se entregar também um pouquinho melhor para alguém que a gente ama, eu acho que também as coisas vão andar um pouquinho melhor. A corporal justamente fala sobre isso, que o poder amar alguém é se entregar totalmente. É como se fosse morrer nos braços do outro. Então isso é muito forte, né? É muito forte. Morrer no braço do outro. Então isso é muito forte. E na verdade, muitas relações isso não está sendo vivido. Né? É como se a gente ficasse numa curva e que não completa isso. Não chega nesse outro estado, né? A gente fica só nesse estado aqui. Que hoje tem vários caminhos para as pessoas andarem. Daí eu acho que esquece o que tem em casa. Mônica, foi um prazer muito grande recebê-la no programa Society. Nós da TV Concórdia agradecemos de coração pelo carinho. Gostaria que você fizesse parte, que todas as vezes que a gente precisar de você, gostaríamos de contar com você para você nos orientar, passar alguma coisa de novidade, o que está acontecendo nesse mundo da psicologia e o que nós podemos melhorar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de final para a gente. Eu agradeço muito, então, estar aqui hoje. Também para mim foi uma honra muito, muito importante. E eu acho que também tem a ver um pouco com a minha história de vida, porque eu fui uma pessoa que eu tive muitos medos.
Então, superei muitos. Então, hoje, para mim, falar sobre esse assunto também é uma coisa muito boa, de poder olhar para trás e ver quantas coisas que eu superei, que eu passei. Isso é muito importante, né? De poder também passar isso para as pessoas, né? Que elas tenham esperança, que em torno de 90% dos medos são possíveis da gente trabalhar e a pessoa ficar muito bem e viver bem. Então, e outra coisa também que para mim é uma coisa muito importante na minha vida é que a palavra de Deus fala sobre isso, que o amor lança fora todo medo. Então, é o que eu desejo para mim, para você e para todas as pessoas, que a gente possa realmente viver esse amor, né? Que esse amor, às vezes, ele não é da gente, né? É um amor de Deus, que é um amor maior, é um amor supremo, que a gente, às vezes, não tem capacidade dele. Mas se a gente buscar a Deus, a gente vai poder melhorar esse nosso ser, né? Então eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas, assim, de poder realmente sentir esse verdadeiro amor. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa hiper humilde, uma pessoa hiper carinhosa, que a gente tem maior respeito, maior carinho. Obrigado, Mônica, de coração. Eu tenho que agradecer os meus patrocinadores, porque sem vocês nós não estaríamos a semana inteira aqui, batalhando, falando, mostrando um pouquinho que nós temos de bom em Concórdia, com pessoas maravilhosas, pessoas que possam passar para a gente, transmitir alguma coisa de bom, como a Mônica fez hoje. Gente, faça parte da TV Concórdia, você vai ver como faz parte, como é bom a gente poder transmitir algo para alguém. Estava conversando com a Mônica, que eu estou lendo, é um pequeno livrinho, mas tem ajudado muito. O que eu posso fazer por mim hoje? Quando você começar a pensar um pouquinho em você, gostar mais de você, amar mais você, se entregar mais para você, eu acho que você vai conseguir viver melhor, você vai ter uma vida bem melhor. Esquecendo que essas crianças, para mim, eu acho que tudo que for criança, pessoa de idade, eu tenho o maior carinho, o maior respeito do mundo. Gente, vocês tenham uma excelente semana. Vocês fiquem com Deus. Que Deus ilumine a casa de vocês. E até semana que vem. Um grande abraço. Sua água mais pura. Confiança e segurança é só ligar 3444-1351. Saúde, modernidade e economia em um só produto. De água Soft. Escolha o soft que mais combina com seu ambiente, cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água Soft. Purificador de água Soft. Filtros de água Pelizar 3444-1351.